Lá no norte de Minas, eu já disse aqui, tem 7 salas vazias. E aí a gente fica aqui num processo de obstrução que já não é tão... Não é novo. Está aqui, deputado Cristiano Silveira. Caso Vossa Excelência queira, eu fiz questão de mapear aqui todo o processo que vem ocorrendo a obstrução. Então, a colega deputada, na última audiência pública, virava para mim e falava, olhando para mim como se eu fosse o governo, me dando indireto o tempo todo. Olha, eu fiz sim o recorte e faço o recorte sim. Faço o recorte de fala de deputado e fiz uma pergunta objetiva. Porque a deputada alega que está acabando com os cargos e terá prejuízo à educação básica. E eu digo, não é verdade que a resposta está aqui oficial. E foi esse o argumento usado o tempo todo para obstruir essa matéria. E que já foi julgado por terra. Está aqui um documento. Para qualquer deputado queira manusear o documento está aqui. Ó. E a resposta está dirigida à deputada. Não foi a mim, não. Então está dirigida à deputada presidente da comissão. Agora, o que a gente vê claramente é que a deputada e agora o deputado Cristiano Silveira obstruindo a tramitação da matéria e prejudicando os filhos dos policiais e bombeiros militares diretamente. Tenho consciência do meu lugar, eu tenho consciência do meu papel aqui na casa, eu tenho consciência, eu já vim aqui fazer obstrução sozinha, já fiquei 1 hora fazendo obstrução sozinha, em pauta contra a privatização da saúde, em pauta relacionada ao IPSENG. Fiquei aqui sozinha, sentada nesse mesmo canto, porque eu sento na mesma cadeira tem quase 6 anos, né? Você sempre vem no mesmo lugar. É uma superstição. Eu acho que se eu ficar no mesmo lugar vai dar certo, alguma hora vai dar certo. Então, é com deputadas como eu que os servidores públicos e os servidores da segurança pública contam no dia a dia aqui do parlamento. Quem é que assina a emenda de plenário sobre reajuste da segurança pública? Quem é que junta voto para a gente, junto com os deputados que defendem a segurança pública, consiga avançar em projetos dentro do plenário? Então, por isso que eu não vou ficar rivalizando, porque no final a gente conta com os mesmos deputados para fazer as pautas que são importantes e necessárias. Agora, eu acho que essa armadilha de me colocar nas suas redes sociais para justificar é uma armadilha que parte dos seus colegas de partido fazem, é uma estratégia ruim, porque o seu trabalho não pode depender da contraposição com o outro. Se tirar a outra pessoa, o que sobra? De vários colegas aqui, sobra muito pouca coisa. Se não tem rivalidade com a esquerda, se não tem rivalidade com o PT, se não tem rivalidade com a deputada, sobra muito pouca coisa. Vossa Excelência não é esse deputado. Vossa Excelência é um deputado que tem conteúdo. E acho que nós poderíamos ter feito mais para proteger os cargos da educação básica. No final, esse projeto me pareceu uma disputa de força para tentar mostrar quem vai entregar a expansão do Colégio Tiradentes. Como se a defesa dos direitos dos profissionais do magistério do Colégio Tiradentes e a defesa do direito ao emprego dos profissionais da educação básica fossem contraditórias com o respeito e o fortalecimento do IPSENG. Mas, erroneamente, e aquele esquema da lacração, né, que a gente sempre está sujeito, foi criada uma falsa narrativa de que eu era contra o projeto e, portanto, a pressão é para que o projeto fosse aprovado, sem se importar com o conteúdo. Isso dificultou, porque nós poderíamos ter dialogado mais, poderíamos ter apresentado mais saídas para resolver questões que faltou muito pouco para que vários pontos pudessem ser resolvidos. Mas o projeto, ao que tudo indica, ele vai chegar no plenário sem a solução desses problemas. Então, eu quero aqui compartilhar com quem está nos acompanhando, né, os trabalhos. Não vou fazer recortezinho de lacração do vídeo, porque quando eu faço falas em comissão e plenário, o objetivo não é esse. Mas eu quero explicar que, primeiro, o governo tentou usar esse projeto para atacar a carreira do professor da educação básica, retirando um nível de doutorado da carreira. A carreira da educação básica já é de uma dificuldade enorme para avançar. E o governo aproveita outros assuntos para tentar passar a boiada. A gente sempre está vendo isso aqui na Assembleia, essas tentativas. Então, quando o governo protocolou o projeto, e nós começamos a questionar esse ataque à carreira da educação básica, que não tinha nada a ver com o Colégio Tiradentes, o governo demorou exatos 7 meses para corrigir isso, o que depois ele chamou de um erro material. 7 meses para fazer uma correção entre o protocolo do projeto e a correção desse erro material. Então, nós conseguimos. Nós retiramos o ataque à carreira do professor da educação básica do projeto de lei. Depois, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, sem que o governo explicasse
onde os 7 mil cargos da educação básica seriam retirados. Foi para a Comissão de Administração Pública, o governo continuou sem responder sobre isso. Na Comissão de Administração Pública aconteceu algo inédito, que foi a retirada do projeto de lei da Comissão de Administração Pública sem que a comissão tivesse emitido parecer. É inédito, eu estou na comissão há 6 anos, eu não me lembro de nenhuma movimentação política nesse sentido, mas da Comissão de Administração Pública ele foi para a Comissão de Educação. Na Comissão de Educação, nós elaboramos uma série de questionamentos e o projeto foi aprovado uma diligência. O governo demorou exatos 4 meses. 4 meses para responder às diligências na Comissão de Educação. Então, vocês façam a conta aí. 1 ano. Você junta aí a dificuldade do governo em responder e resolver as questões. Esse projeto de lei ficou sem avançar nas comissões, juntando tudo aí por 1 ano, por responsabilidade do governo Zema. E aí, na Comissão de Educação, todo mundo esperava que eu só fizesse um simples parecer pela rejeição e tocasse a vida. Mas nós nos dedicamos a conhecer a realidade do Colégio Tiradentes. Nós realizamos uma reunião, uma audiência pública com a associação que representa os profissionais do magistério, o que qualquer parlamentar poderia ter feito antes de mim. Ouvimos as demandas, ouvimos os problemas, e reunimos com a direção do Colégio Tiradentes, eu ouvi as necessidades do Colégio Tiradentes, as necessidades educacionais do Colégio Tiradentes, reuni com a Associação dos Oficiais, dos oficiais e do Corpo de Bombeiros, também ouvi as demandas, e fizemos um trabalho para evitar que chegasse ao plenário a extinção de 7 mil cargos da educação. O governo, e aprovamos esse parecer na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O governo não aceitou essa alternativa, porque o lugar mais fácil para sempre mexer, para sempre atacar, para sempre diminuir, é a educação básica. E eu lamento que eu tenha ficado sozinha nesse debate em relação a outros blocos, porque nós poderíamos ter avançado um pouco mais se o governo não tivesse visto o apoio aqui dentro para a extinção desses cargos, aqui dentro da Assembleia. Fizemos uma audiência na última... deve ter umas 2 semanas, na Comissão de Educação, em que a Secretaria de Estado da Educação afirma que a extinção dos cargos da educação básica não vai ter impacto na vida da educação básica. Que o número de contratos não se alteraria e que, portanto, tudo bem fazer a extinção desses 7 mil cargos. Eu havia feito uma pesquisa no Tribunal de Contas do Estado, demonstrando que hoje tem 164 mil cargos ocupados, ativos. Com a extinção proposta pelo governo, a educação vai ficar com 160 mil cargos. Eu estou falando de professores, né? E aí a secretaria afirma que isso não tem nenhum impacto, que os contratos permanecerão da mesma forma. Okay. Então, presidente, esse é o objetivo da primeira emenda que eu estou apresentando aqui na comissão. Minha primeira emenda diz respeito a isso, que não haja redução do quadro da Secretaria de Educação, o que preserva os contratados, que são aí o elo mais frágil nessa relação da extinção que o governo quer fazer, à exceção de nomeação de concurso público. Então, queria primeiro deixar aos colegas que estão compondo o quórum, deputado Cristiano Silveira, João Magalhães, professor Cleiton, Sargento Rodrigues, Tito Torres, além do presidente Zé Guilherme, o pedido da aprovação dessa primeira emenda. Porque se não tem problema, se o quadro da educação não vai se alterar, a aprovação da emenda ela é possível para garantir que a gente não tenha aí uma redução de contratos para 2025. A segunda emenda que eu apresentei, e aí as outras emendas que eu apresentei, dizem respeito à vida dos profissionais do magistério do Colégio Tiradentes. Não tem como a gente cuidar do Colégio Tiradentes sem cuidar dos profissionais do magistério, que estavam muito invisibilizados em suas pautas, em suas demandas. Então, nós temos aí algumas emendas que fazem correções importantes, que não geram impactos financeiros, mais do que esse projeto já vai gerar, mas que são correções importantes. E eu vou compartilhar com os colegas. Uma emenda diz respeito a fazer uma correção de uma situação, se eu puder explicar as emendas, presidente, que eu só posso falar nesse momento, eu não estou compondo o quórum. Por favor, conclua rápido. A segunda emenda diz respeito à vida
das professoras, que hoje no Colégio Tiradentes, na sua carreira, a carreira começa pela licenciatura curta. Só, deputado Sargento Rodrigues, não existe licenciatura curta mais na LDB. Por que o Estado quer manter o início da carreira na licenciatura curta? É uma aberração. O que nos custa aprovar essa emenda? A outra emenda diz respeito a uma correção que, administrativamente, a direção do Colégio Tiradentes não pode fazer. Tem impedimentos aí do ponto de vista da interpretação da norma que é feita. Hoje, as professoras regentes de turma são aquelas que alfabetizam o deputado João Magalhães. Tipo eu. Eu não alfabetizo mais, né? Porque eu estou aqui. Agora eu faço outras coisas. Mas as professoras regentes de turma, elas alfabetizam. Então, os anos iniciais do ensino fundamental. Essas professoras, elas trabalham uma jornada superior ao que elas são remuneradas, criando uma distorção na própria carreira da educação básica do Colégio Tiradentes com as professoras dos anos finais. Então, nós estamos pedindo aí uma correção para que, administrativamente, o Colégio Tiradentes, que já quer resolver isso, possa resolver. Que o módulo de aula dela seja o mesmo, com os anos finais. É uma correção administrativa. A outra correção diz respeito a é uma correção mesmo, porque a tabela da CEPLAG já prevê a certificação, que é um nível da carreira que já existe para a educação básica da rede estadual, mas que as carreiras do magistério do Colégio Tiradentes, deputado Tito Torres, eu sei que vocês estão muito educados para esperar meu tempo de fala, mas hoje eu quero conversar com vocês mesmo, eu quero convencê-los. Eu não estou fazendo discurso só para marcar posição. Tanto é que eu não apresentei nenhum requerimento de obstrução. Eu quero o voto de vocês mesmos. Porque o voto de vocês não impacta em nada ruim para o governo, resolve demandas e distorções que existem na carreira, e a gente vai mediando aí no que é possível. Então, eu quero seu voto, Tito Torres, para as minhas emendas. Por isso que eu estou tentando te convencer de que votar na minha emenda sobre a certificação é uma correção. Você lembra quando o governo... nós não estávamos aqui, nem eu, nem Vossa Excelência, quando o governo impôs o subsídio como forma de remuneração à educação básica? Foi 2010. As carreiras do magistério do Colégio Tiradentes, olha lá, nós ficamos ótimos na TV, tá vendo? Conversando aqui publicamente. As carreiras do magistério do Colégio Tiradentes não saíram do subsídio como nós conquistamos em 2015. Elas ficaram no subsídio. E aí, elas ficaram em alguns limbos que nós precisamos corrigir. Um deles é esse: a educação básica tem um nível de certificação. A CEPLAG já pratica tabela com certificação para o Colégio Tiradentes. Então, a gente só está pedindo a correção no texto da lei. Sabe um outro problema que o subsídio trouxe? Zé Guilherme, nosso presidente. Quando profissional do magistério sobe de nível, o nível é a formação mínima, é a formação que ele tem. Quando ele sobe de nível, as nossas carreiras são assim: os níveis são a formação e as letras são os graus por tempo de serviço. No subsídio, Zé Guilherme, quando você subia de nível, você era puxado para o início da carreira. Sempre você ficava numa letra menor, fazendo com que você perdesse a sua valorização por tempo de serviço. A valorização que você já ganhou, que quando a professora do Colégio Tiradentes, ou a especialista do Colégio Tiradentes, são as carreiras que ficaram no subsídio. Quando elas forem promovidas, ou seja, quando o Estado reconhecer uma formação acadêmica delas, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, que o Estado não retire delas as letras, não retire delas os graus que elas já adquiriram. Que impacto tem isso? Nenhum. Porque a promoção na carreira, ela é uma promoção que vai acontecer pelo nível, e aí pelas regras existentes, não é? Uma outra última correção diz respeito ao tempo da promoção, que hoje na educação básica é de 5 anos, porque conta-se o estágio probatório, e as professoras especialistas do Colégio Tiradentes demoram 8 anos para a primeira promoção na carreira. Eu sou favorável à promoção automática. Adquiriu a formação, tem o direito a ser promovido. Mas acredito que é um passo um pouco grande para o debate dessa comissão nesse momento. Mas se nós pudermos igualar o tempo da promoção por escolaridade, que hoje, para as carreiras do magistério, em geral, é de 5 anos, e a das professoras especialistas do Colégio Tiradentes é de 8 anos, então acho que isso seriam correções importantes. Enfim, presidente, eu estou trazendo aqui as informações daquilo que nós temos plenas condições de resolver aqui na comissão. Mas como teve, enfim, acho que teve um preconceito ideológico comigo, porque todo mundo achou que eu só fosse obstruir.
E o que nós fizemos foi enxergar pessoas que não estavam sendo enxergadas, nem por quem defende o projeto 406, escutar essas pessoas e apresentar formulações que pudessem dar melhores condições de vida e de trabalho e dignidade a essas profissionais, que são os professores e as especialistas do Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes está para publicar um edital de concurso. Eu perguntaria ao governo, vocês vão publicar edital com licenciatura curta? Não existe licenciatura curta. Por que não pode fazer essa correção? A LDB já acabou. Não existe formação em licenciatura curta no Brasil. Por que o governo insiste em manter a carreira da professora iniciando por uma escolaridade que não existe mais? Alguém no corredor me explicou, não, precisa estar lá por causa das aposentadas. Se alguém explicou isso para os deputados, mentiu. Porque a educação básica tem aposentadas que são de ensino médio, de licenciatura curta, que eram os níveis T1 e T2. Esses níveis não existem mais na carreira da educação básica. A carreira da educação básica começa com a licenciatura plena e essas pessoas não sumiram como aposentadas. Então, a relação da aposentada com o nível da carreira, conforme tentaram argumentar, não corresponde à realidade. A carreira e os níveis da carreira, eles existem para quem está em atividade. A pessoa aposentada, ela conquistou aquele nível, aquela progressão e levou para a vida dela, né? Se conseguiu aposentar e com todos os seus direitos. Então, essas foram as emendas que eu apresentei, foram o conteúdo do projeto de lei que está lá que passou pela Comissão de Educação, e nós construímos um parecer ouvindo todo mundo. Colégio Tiradentes, a associação que representa os profissionais do magistério do Colégio Tiradentes, e ouvindo a educação básica. Então, esse é o nosso esforço para que a gente tente resolver as demandas que se referem à vida dessas profissionais de educação básica do Colégio Tiradentes. Não adianta ficar defendendo a excelência de Colégio Tiradentes sem reconhecer quem faz a excelência, gente. Quem faz a excelência dos resultados do Colégio Tiradentes é quem está dentro da sala de aula. É quem está na gestão pedagógica. A excelência do Colégio Tiradentes diz respeito a quem está trabalhando lá. E quem está trabalhando lá hoje vive uma série de anulação de direitos que já estão pacificados na legislação. Como, por exemplo, acabei de citar a licenciatura curta versus licenciatura plena. Como, por exemplo, a situação de como se pensa a jornada de hora-aula das professoras regentes de turma versus regentes de aula. Você cria distorções administrativamente que são inaceitáveis. E é por isso que as nossas emendas tentam fazer essas correções para que o Colégio Tiradentes consiga avançar sem deixar as professoras para trás. Ou nós vamos fazer isso aqui na Assembleia? Nós vamos aprovar um projeto para avançar e fortalecer o Colégio Tiradentes, deixando as professoras do Colégio Tiradentes para trás. Ou deixando as especialistas do Colégio Tiradentes para trás. Não precisa também... Desculpa. Não precisa também ninguém argumentar que depois vai apresentar um projeto de lei sobre isso. Porque eu já apresentei projetos de lei sobre isso. Sobre esses pontos. Estão aí tramitando na casa. Mas a oportunidade da gente resolver os problemas é nesse projeto de lei, que é de autoria, de origem do governador do Estado. Então, são esses pontos. E eu quero pedir o apoio dos colegas para que nós possamos aprovar emendas que não têm nenhuma repercussão negativa para o governo. Às vezes, eu acho que o governo não aceita as emendas por birra ou por preguiça de aprofundar no assunto. Aí é mais fácil negar. É mais fácil, não, gente, vota tudo contra, levanta todo mundo e vamos deixar as professoras do Colégio Tiradentes para trás, porque elas não são importantes. E as especialistas também não são importantes. Então, vamos avançar com o Colégio Tiradentes. As professoras e as especialistas, aí a gente pode esquecê-las. Porque não faz sentido a gente não ter conseguido avançar nesses pontos que são básicos e correção de distorções e lacunas e problemas que vieram dos últimos 14 anos. A legislação do subsídio tem 14 anos. E esses problemas não foram corrigidos até o momento. Eu queria fazer um apelo ao deputado Cristiano Silveira, um apelo à deputada Beatriz Cerqueira, para que a gente não obstruísse a tramitação dessa matéria. Talvez o deputado Cristiano Silveira não teve o tempo de fazer um levantamento em relação à tramitação da matéria. Durante a tramitação da matéria na CCJ, a colega deputada, e que aqui, desde a última audiência pública, faz menção ao meu nome de forma indireta, sem falar o meu nome. Mas eu acho que nós chegamos no momento que a gente precisa botar isso aqui de forma muito clara. No que tange às emendas que a colega deputada fez, eu já adianto que eu sou favorável a todas elas, porque sempre defendi servidor público e sempre vou defender servidor público. Inclusive, quando apresentada aqui a PEC do advérbio, a PEC da educação, que eu era oposição ao governo do PT aqui nessa casa, e uma oposição ferrenha, o que nós fizemos? E pode pegar a tramitação da PEC.
solicitada pelo então deputado estadual Rogério Corrêa, assinei a PEC, fui membro da comissão especial, dei parecer favorável, fui para o plenário, encaminhei e votei favorável as duas vezes. E sempre defendi os servidores nessa casa. Até mesmo na tramitação de uma PEC que era inconstitucional, eu fui para a tribuna e falei, voto favorável, porque eu não voto contra o servidor, mesmo sabendo que a PEC era inconstitucional. Mas eu quero aqui, deputado Cristiano, fazer um apelo. Esse projeto chegou na casa no dia 21/3/2023, em março, o projeto ele começa a tramitar na Constituição de Justiça e nas primeiras tentativas que o deputado Arnaldo fez para pautar a matéria, no dia 5/9/2023, precisamente, a colega deputada Beatriz Cerqueira apresentou o requerimento para retirar de pauta. Posteriormente, pediu ao colega deputado Dr. Jean Freire, no dia 24/10, um mês e 15 dias depois, 10 dias depois, para retirar de pauta. E no dia 28/11/2023, eu compus quórum na Comissão de Constituição e Justiça para que a gente pudesse votar a matéria. A matéria vai para a Comissão de Administração Pública no dia 29/11/2023. E, novamente, no dia 5/12/2023, a colega deputada Beatriz Cerqueira pediu para retirar de pauta. E assim, num processo constante de obstrução à matéria. Esse projeto, Vossa Excelência vai entender depois, com a audiência pública que a colega deputada fez na Comissão de Educação, que ele não retira nenhum cargo da educação, que deixa a educação básica numa situação difícil. Nós tivemos aqui 2 representantes do governo, CEPLAG e da Educação, que textualmente disse, não só textualmente, mas respondeu a colega deputada por escrito, falando que ainda resta vagos na educação 81 mil cargos disponíveis para as futuras expansões da educação básica. Então, diferentemente do que eu ouvi aqui no início, não há nenhuma educação básica versus Colégio Tiradentes. O que foi tentado colocar, sim. E a gente viu isso durante a audiência pública. Mas mais adiante, a colega deputada, no dia 5/12, pediu para retirar de pauta. Depois, passou a relatoria para o deputado Roberto Andrade. E aí sim, eu peço, no dia 2 de abril, para que o projeto pudesse seguir para outra comissão, percebendo claramente o processo de obstrução. Posteriormente, o projeto vai para a Comissão de Educação. E lá, deputado Cristiano Silveira, Vossa Excelência não sabe disso. Lá o projeto ficou 6 meses e 20 dias na Comissão de Educação. Na Comissão de Educação, 6 meses e 20 dias. Novamente, eu fui ao plenário pedir para o projeto passar para a comissão seguinte, para essa comissão, porque a gente percebia que já tinha mais de um ano que o projeto estava sendo obstruído, alegando que ia acabar com cargos da educação básica, e se acabasse com os cargos da educação básica, o que aconteceria? Teria um prejuízo na educação básica. E agora, deputado Cristiano Silveira, na semana retrasada, a Comissão de Educação fez uma audiência pública, onde a representante da CEPLAG e da Educação afirmaram textualmente que a alegação da colega deputada Beatriz Cerqueira, que iria fazer demissões, que iria retirar esses cargos, que haveria um prejuízo para a educação básica, não era verdadeira. Tanto é que o ofício está aqui em mãos, e aqui eu vou ler o item, impacto nos contratos temporários. Atualmente, a Secretaria possui 98.750 cargos vagos de professor de educação básica, dos quais 17 mil aguardam preenchimento por meio de concurso público, já em andamento. O PL 406 propõe a extinção de alguns cargos vagos, mantendo ainda mais de 81 mil cargos disponíveis para futuras expansões. Ou seja, não há absolutamente nenhum prejuízo. E isso foi falado e repetido várias vezes na audiência pública. Agora, a obstrução que disseram que não estavam obstruindo, e que não são contra os colégios Tiradentes da Polícia Militar, e que serve ao bombeiro militar, joga por terra, com esse tanto de requerimento aqui. São 5 requerimentos obstruindo. Então, é claro que, primeiro, havia falta de informações. E, obviamente, eu também me preocuparia se eu percebesse que estariam tirando esse tanto de cargos e que não ia ter cargos. Mas depois das explicações, aí eu não vejo motivo. Eu não vejo motivo para a obstrução. As propostas que a colega deputada Beatriz Cerqueira propõe na carreira, ela está absolutamente correta. Não em relação aos cargos, à extinção dos cargos, mas em relação à correção das carreiras, lá do Colégio Tiradentes, tem que ser feita sim. E é um apelo, deputado Zé Guilherme, o apelo ao deputado João Magalhães. Precisam ser feitos. Agora, talvez o senhor não saiba, deputado Cristiano Silveira, mas o próprio Colégio Tiradentes, que está prestes a inaugurar lá em São João del Rei, base de Vossa Excelência lá, região, se nós não aprovarmos isso aqui, muitas salas estarão vazias. Lá no norte de Minas, eu já disse aqui, tem 7 salas vazias. E aí a gente fica aqui num processo de obstrução que já não é novo. Está aqui, deputado Cristiano Silveira. Caso Vossa Excelência queira, eu fiz questão de mapear aqui
todo o processo que vem ocorrendo a obstrução. Então, a colega deputada, na última audiência pública, virava para mim e falava, olhando para mim como se eu fosse o governo, me dando indireto o tempo todo. Olha, eu fiz sim o recorte e faço o recorte sim. Faço o recorte de fala de deputado e fiz uma pergunta objetiva. Porque a deputada alega que está acabando com os cargos e terá prejuízo à educação básica. E eu digo, não é verdade que a resposta está aqui oficial. E foi esse o argumento usado o tempo todo para obstruir essa matéria. E que já foi julgado por terra. Está aqui um documento. Para qualquer deputado queira manusear o documento está aqui. Ó. E a resposta está dirigida à deputada. Não foi a mim, não. Então está dirigida à deputada presidente da comissão. Agora, o que a gente vê claramente é que a deputada e agora o deputado Cristiano Silveira obstruindo a tramitação da matéria e prejudicando os filhos dos policiais e bombeiros militares diretamente. Porque, para quem não sabe, quando o policial militar coloca o filho dele no Colégio Tiradentes, isso tem um impacto financeiro, professor Cleito. Financeiro. Que nós sabemos que o governo já não paga um salário à altura, que o governo roeu a corda nas negociações, que o governo não fez a recomposição da pena inflacionária. Isso vai impactar na vida do policial e do bombeiro militar. Então a gente estava levando esse assunto a bom termo, tranquilo, sereno, tentando fazer a matéria andar, mas a gente percebe que as pessoas não estão dando a devida importância. Então quero aqui, deputado Dorgal Andrada, deputado Tito Torres, deputado Zé Guilherme, professor Cleito, a aprovação desse projeto, que já está há mais de um ano tramitando aqui nessa casa, há mais de um ano e meio, ela é fundamental para que policiais e bombeiros militares possam colocar seus filhos. Porque se não colocar, diferentemente de outras categorias de servidores públicos, a fixação do policial, como lá em Unai, é importantíssima, senhor presidente. Quem vai querer trabalhar lá em Unai? Se não tiver algo que ajude ele a fixar ali. Porque diferentemente de outras categorias, policial militar, uma hora está em Unai, uma hora está lá em Extrema, ou vai para São João del Rei, ou vai lá para Varginha, ou vai para Montes Claros, porque a função dele requer que ele seja transferido, diferentemente de outras categorias que ficam ali fixa no seu local de trabalho. Então, a aprovação dessa matéria permite a ampliação de salas de aulas, que está faltando, que não contempla todos os filhos de policiais e bombeiros militares, e também filhos de civis, porque nós temos uma cota de 25%, como foi dito aqui pelo Coronel Sandro. O apelo que eu estou fazendo à deputada Beatriz Cerqueira, ao deputado Cristiano Silveira, é que retire os requerimentos de obstrução para que a gente possa avançar com a matéria, porque senão daqui a pouco tem outro lá em plenário. Daqui a pouco a deputada vai botar outro requerimento, outra emenda lá em plenário para fazer o projeto voltar de novo, alegando o mesmo motivo. Olha, em relação à carreira das professoras, dos especialistas da educação, eu sei o tanto que eu lutei por eles. Por eles lá no Colégio Tiradentes. Basta pegar as negociações salariais que eles foram contemplados junto com os servidores policiais e bombeiros militares. Então eu sei o tanto que eu lutei em defesa deles. E se havia alguma incorreção na carreira, eu fui procurado agora, presidente. Agora, por essa associação. Agora que eu fui procurado. Então, se havia alguma incorreção, nenhum deles, nenhuma associação procurou o gabinete das deputadas. E eu disse isso para elas lá no meu gabinete. Falei, olha, vocês nunca me procuraram. Porque o meu gabinete sempre esteve aberto a qualquer servidor público, de qualquer área, inclusive do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, da Defensoria e da Assembleia, que procura diariamente o meu gabinete. Então, eu queria, presidente, fazer um apelo à colega deputada Beatriz Cerqueira para que ela peça também ao deputado Cristiano Silveira para parar com a obstrução e votar a matéria. Então, é um apelo que eu faço. Está obstruindo, sim. E não adianta falar assim, com as indiretas, eu não sou governo, não. Minha posição em relação ao governo, todos os deputados aqui conhecem muito bem. A minha luta é em defesa de servidor público. Agora, que é um processo de obstrução escancarado, só pegar aqui, ó. Eu nominei aqui, ó, todos. Só na Comissão de Educação, deputado Cristiano Silveira, foram 6 meses e 20 dias. Baixou em diligência, falou, não responde diligência, e deixa o projeto. Até eu apresentar requerimento ao presidente da Assembleia pedindo para a perda de prazo. E aqui, presidente, se demorar mais uma semana, eu peço perda de prazo aqui também. Sabe por quê, presidente? Porque já vai para a 3ª semana. Então nós já vamos para as 3 semanas regimentais. Então eu faço um apelo de público para que a colega deputada e o deputado deixem de obstruir e permita que a matéria, enquanto a gente vai conversando. Eu percebi que Vossa Excelência já tem, inclusive, uma emenda que foi sugerida pela deputada, que Vossa Excelência já vai fazer a correção. É mais uma que está sendo acatada. Foi acatada uma anteriormente no parecer e agora está sendo acatada a outra. Parabéns. E nós precisamos continuar. E eu tenho certeza que se a gente fizer um apelo ao João Magalhães, ao Gustavo Valadares, para falar, olha, corrige isso aqui agora, nós conseguimos corrigir
lá no segundo turno, porque o projeto voltará nessa comissão. Eu não preciso ser procurada pelo Sindiúti para saber a realidade da categoria. O Sindiúti é um parceiro estratégico das lutas aqui na casa, mas eu não preciso ser procurada pelo Sindiúti para saber os problemas da carreira da educação básica. Então, quando a gente faz representação de classe, a gente não precisa esperar ser procurado por nenhuma associação, sindicato, para entender a realidade dessa categoria, né? Então, eu queria, com isso, dizer que é importante que a gente conheça a realidade de quem a gente representa, sem jogar responsabilidade na organização desse trabalhador e dessa trabalhadora, não é? Mas, no mais, eu não vou entrar no mérito das questões que o deputado afirma, porque eu achei muito estranho ele acreditar no governo Zema, quando o governo Zema fala que não tem problemas. A extinção dos cargos na educação básica, que vai continuar tudo igual, e a própria resposta do governo diz que não é bem assim, vai continuar tudo igual para este ano. Como eu conheço a realidade da categoria que eu represento, eu sei que os contratos temporários, eles são finitos no ano letivo. Então, para esse ano, não vai ter mudança mesmo, não. O governo vai deixar de contratar para 2025. É isso que está escrito no documento que foi trazido pelo deputado e que foi encaminhado como resultado da audiência pública. Para esse ano não tem problema mesmo, não. Nenhum contratado será demitido, terá rescisão de contrato, porque as mudanças acontecem na virada do ano, de um ano letivo para outro ano letivo. Eu conheço a realidade da categoria que eu represento, sem que, para isso, o Sindiúti tenha que me informar sobre a situação dos contratos temporários na educação, né? Então, delegar a responsabilidade de não ter sido procurado e, portanto, essa pauta que tem 14 anos. Estou falando de uma legislação de 2010. Que até o momento, ninguém tinha apresentado nada para resolver questões que são muito pequenas para o governo do Estado, mas que são gigantescas na valorização dos profissionais da educação. Mas eu decidi não entrar no mérito e não ficar rebatendo, porque primeiro eu apresentei emendas que, se aprovadas, terão condições de resolver os problemas que nós aprontamos, inclusive sobre cargos. Se não tem problema, se os contratos não serão impactados, a emenda que eu apresentei aqui pode resolver isso. E resolver de forma no texto da lei, sem que a gente tenha, já que a gente não tem dúvida, né, de que o que a secretaria afirma corresponde à realidade em relação aos cargos, a gente pode aprovar a emenda que eu apresentei. Então, eu não vou ficar entrando em um debate assim, porque, no final, Rodrigues, somos nós que fazemos as obstruções necessárias para a defesa da vida dos servidores. Você vai precisar de mim para defender o IPSM. Você vai precisar de mim para defender cada pauta de servidor público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, porque são poucos os deputados que fazem isso. Nem a bancada do partido de Vossa Excelência está presente no dia a dia aqui das obstruções em relação às pautas que interessam aos servidores da segurança pública. Na pauta dos servidores da segurança pública, quem está aqui é o PT. Quem está aqui é o PV. Quem está aqui é a Rede. Quem está aqui é o PSOL. Então, eu sei o meu lugar no parlamento e sei a importância da aliança tática que nós temos, em que pese, toda vez que eu tenho opinião divergente da opinião de Vossa Excelência, você faz aí um escrutínio da minha vida parlamentar. Até dos minutos que eu falo em cada projeto, você vem aqui e apresenta. Eu tenho consciência do meu lugar, eu tenho consciência do meu papel aqui na casa, eu tenho consciência, eu já vim aqui fazer obstrução sozinha. Já fiquei 1 hora fazendo obstrução sozinha, em pauta contra a privatização da saúde, em pauta relacionada ao IPSENG. Fiquei aqui sozinha, sentada nesse mesmo canto, porque eu sento na mesma cadeira tem quase 6 anos, né? Você sempre vem no mesmo lugar. É uma superstição. Eu acho que se eu ficar no mesmo lugar, vai dar certo. Alguma hora vai dar certo. Então, é com deputadas como eu que os servidores públicos e os servidores da segurança pública contam no dia a dia aqui do parlamento. Quem é que assina a emenda de plenário sobre reajuste da segurança pública? Quem é que junta voto para a gente, junto com os deputados que defendem a segurança pública, consiga avançar em projetos dentro do plenário? Então, por isso que eu não vou ficar rivalizando, porque, no final, a gente conta com os mesmos deputados para fazer as pautas que são importantes e necessárias. Agora, eu acho que essa armadilha de me colocar nas suas redes sociais para justificar é uma armadilha que parte dos seus colegas de partido fazem, é uma estratégia ruim, porque o seu trabalho não pode depender da contraposição com o outro. Se tirar a outra pessoa, o que sobra? De vários colegas aqui, sobra muito pouca coisa. Se não tem rivalidade com a esquerda, se não tem rivalidade com o PT, se não tem rivalidade com a deputada, sobra muito pouca coisa. Vossa Excelência não é esse deputado. Vossa Excelência é um deputado que tem conteúdo naquilo que defende. E essa é a diferença. E os servidores públicos sabem reconhecer isso. Agora, começar a me colocar nas redes, como Vossa Excelência fez no último período, para rivalizar, para dizer que quem está atrasando o projeto sou eu. Eu fiz a conta, gente, foi 1 ano. 1 ano de atraso foi do governo. 7 meses para fazer uma correção no projeto. O projeto saiu da CCJ sem esclarecimentos.
Na administração pública ficou sem esclarecimentos. Na educação, 4 meses para o governo responder diligências. Então, eu presto contas à sociedade. Eu não presto conta para a bolha de deputado nenhum. Então, essa tentativa de me responsabilizar pela demora, como se eu estivesse trazendo prejuízo à vida dos servidores militares das suas famílias, esse discurso não cola. Porque esse discurso que você tem que ter o antagonismo para você se projetar, isso tem vida curta. A vida está mostrando que esse tipo de comportamento na política tem vida curta. Cada um de nós faz seu trabalho, nós temos as nossas alianças táticas. Eu não acredito no governo. O governo falou que mudar o IPSM é importante. O governo está dizendo que extinguir os cargos da educação não tem impacto. Nós vamos escolher em que hora que a gente... O governo Zema disse que 300% de aumento para ele mesmo não era um problema. Então, a gente escolhe a hora que a gente vai acreditar no governo? O governo tem problemas em relação à pauta de servidores públicos, é de todos. Então, eu não acredito quando o governo fala que não tem problema mexendo no IPSM. Tem sim. E quando o projeto foi pautado, eu participei da obstrução. E o meu trabalho aqui dentro foi fundamental para o governo tirar de pauta o IPSM e mudar a sua tática. Porque um deputado sozinho, numa comissão, tem muito pouca força. Mas quando junta 2, quando junta 3, porque na administração pública somos 3, eu, Cleiton e Rodrigues. E é por isso que dá certo, porque nós somos 3 deputados fazendo obstrução. Quando fica um só fazendo obstrução, a força é muito menor. Então, o meu trabalho ajudou muito para que o IPSM não fosse votado, não fosse pautado, não saísse da primeira comissão, que foi de Constituição e Justiça. Eu não acreditei no governo Zema. Quando o governo Zema argumentou que era importante, que era necessário, que o IPSM tivesse as modificações que ele disse que deveria ter. E eu vou fazer uma última observação. Quando a gente tem discordância com o colega deputado, não nos custa conversar com o colega deputado. Eu não fui procurada em momento nenhum por Vossa Excelência, para nenhuma reunião que nós pudéssemos avançar juntos. Eu te procurei. E eu pedi para você retirar o pedido de perda de prazo, para que você me desse condições e tempo, sem ficar pressionado o tempo inteiro, de construir alternativa. Eu te procurei, para que eu pudesse ter tempo para construir alternativa. E a retirada do pedido de perda de prazo não aconteceu. Mas nós não conversamos, além de eu ter te procurado, em nenhum outro momento, para que nós pudéssemos ter convergências e pudéssemos avançar. Porque era possível avançar mais. Mas como nós estamos aqui rivalizando, disputando, etc., a única vez que nós conseguimos sentar e debater esse projeto foi por iniciativa do deputado Zé Guilherme. Quando o Zé Guilherme chamou todos nós, não me lembro o dia, mas foi a primeira vez que o projeto tinha sido pautado aqui, ou seria pautado, alguma coisa assim, nós sentamos na sala aqui ao lado e fizemos as primeiras discussões. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Desde o momento que eu apresentei os primeiros questionamentos em relação a esse projeto de lei. O deputado Gustavo Santana esteve aqui conosco. Esteve, não está? Esteve aqui conosco. Falei, deputado, quero conversar com Vossa Excelência, porque eu estou achando que tem um golpe em curso aí, que tem um projeto de minha autoria, que Vossa Excelência apresentou um substitutivo e estão usando seu nome por aí para dizer que o projeto de lei vai avançar sem a concordância da autora. Ele virou para ele, a hora que você quiser, Beatriz, vamos conversar, você me conhece. E vamos conversar daqui a pouco. Então, assim, aqui, gente, a casa, a gente precisa conversar. Nenhum deputado ganha nada sozinho aqui. Nenhum deputado ganha nada sozinho aqui. Até porque depende do voto. Então, a gente tem que conversar com todo mundo. Deputado Zé Guilherme, daqui dessa comissão, saíram proposições importantes, como, por exemplo, ter o direito dos aposentados pelo INSS permanecer no IPSENG. Resultado de um diálogo. Eu fiquei aqui xingando a comissão de fiscalização financeira, eu fiquei constrangendo os colegas deputados, eu fiquei falando para um deputado falar para outro. Não adianta você pedir para o Cristiano falar, para eu falar nada para o Cristiano, e o Cristiano não fala nada para mim, não. Eu não fiquei fazendo isso aqui, não. A gente sentou, fez uma proposição e conseguiu caminhar. Às vezes não consegue, às vezes consegue caminhar. Então, é importante que a gente está vivendo cada vez mais, eu quero alertar sobre isso, cada vez mais a gente está vivendo situações em que a gente faz os debates aqui, aí cada um escolhe no momento que se acredita no governo, depois o governo não cumpre acordo. Foi o último veto que foi derrubado no plenário, foi sobre isso. Aqui nessa comissão chegou no entendimento sobre a questão do reajuste da educação, votado aqui, votado no plenário, com a concordância do governo, depois o governo não cumpre acordo. Isso faz com que nós, deputados, tenhamos que ter cada vez mais alianças táticas. A gente tem que aprender isso. A gente precisa de aliança tática, porque se a gente não tiver essas alianças, as nossas pautas de defesa dos servidores públicos, de impedir retrocessos, se nós não tivermos aliança, essas pautas avançam aqui. Então, um precisa do outro aqui. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, em pedir ajuda, em me somar a lutas em que eu não sou protagonismo, porque o protagonismo não é sempre da mesma pessoa. Agora, eu tenho o dever de lealdade à categoria que me trouxe majoritariamente a essa casa e apresentei as correções necessárias. Mas, repito, as correções necessárias, eu não preciso que ninguém me procure e que ninguém tenha exclusividade comigo para eu saber as necessidades da categoria. As minhas emendas são resultado disso. A gente tem que aprender. E aí eu vou falar para nós mesmos. A gente tem que aprender, porque a gente está no meio do mandato, tem mais 2 anos de governo Zema. O governo Zema vai avançar cada vez mais na vida dos servidores. Se nós não tivermos uma aliança tática, uma aliança que a gente se proteja, e aí a gente precisa atacar o outro sob o cunho ideológico, cada um tem sua bolha de votos aqui.
Cada um tem sua bolha de votos e cada um sabe a sua representatividade. Mas é preciso que a gente tenha ciência de que as alianças táticas pressupõem respeito. E ficar insuflando as pessoas, um na rede social do outro, não ajuda nada. Se vocês abrirem a minha rede social hoje, a minha principal rede social é o Instagram. De quantos parlamentares eu falo lá? Tentando jogar a categoria com o deputado A, B ou C. Depois vamos fazer esse exercício, todo mundo que está aqui? De quantos eu falo nas minhas redes sociais? De quantas vezes eu falo que a culpa é do determinado deputado X, deputado Y? A gente tem que aprender que a gente precisa dialogar mais entre os colegas aqui se a gente quiser proteger o direito dos servidores públicos. Esse é o meu lugar de fala e eu vou permanecer nele independente das críticas ou das questões que venham de bolha de qualquer outro grupo de rede social. Estou exercendo aqui nesta casa, presidente, o 7º mandato de forma consecutiva. E o que me trouxe a essa casa foi luta de classe. E todos aqui sabem disso. Todos conhecem minimamente um pouco da minha trajetória, porque cada deputado também observa o outro deputado. E eu tenho certeza, presidente, que eu sempre mantive a minha coerência no trabalho que eu exerço. Sempre. E às vezes fico chateado com outro colega deputado, às vezes o deputado está na base de governo, a gente acaba tendo que confrontar, discordar, criticar, cobrar. E assim sempre será, porque essa é uma posição que eu adotei. Eu tenho uma bússola nos mandatos que eu exerço, que é, em primeiríssimo plano, a defesa da classe. Alguém pode até questionar lá fora, aquelas pessoas que me elegeram, que ajudaram a votar em mim, que não são da segurança pública, que podem dizer assim, mas espera aí, você defende apenas sua classe e o cidadão lá fora? E eu sempre vou dizer, olha, eu defendo as carreiras da segurança pública de unhas e dentes. Por quê? Porque eu preciso que ele tenha uma carreira em que ele seja prestigiado nessa carreira, que ele seja melhor remunerado, que ele tenha bons equipamentos, que ele tenha viaturas, que ele tenha condições, que ele tenha assistência médica, que ele tenha assistência odontológica, para que ele possa servir bem o cidadão. É óbvio que o objetivo final é a prestação da política de segurança pública levada a efeito por esses servidores. Então, se eu não cuidar bem do policial civil, do policial militar, do bombeiro militar, do agente socioeducativo e de tanto, dos bombeiros, eu sei que a entrega da política pública não vai ser a melhor para o cidadão. E assim eu sempre tenho me norteado. Já sou autor, presidente, obviamente, ninguém é autor de nenhuma lei aqui sem o conjunto dos deputados e deputadas, porque nós não aprovamos o projeto aqui, nem o parecer, nem o requerimento e nem os projetos em plenário sozinho. Nós somos apenas um voto de cada vez. Mas, durante os debates, os embates e as convergências, nós fazemos com que as nossas matérias cheguem em plenário. Eu sou autor de 7 emendas à Constituição e no total de 80 leis. Eu sempre mantive a minha coerência na defesa de servidor público, seja ele de qualquer categoria. Repito, mesmo durante, viu, professor Cleito? O deputado João Magalhães estava aqui. Mesmo eu sendo perseguido implacavelmente pelo líder de governo do PT, o senhor Durval Ângelo, mesmo assim eu votava e ajudava a aprovar todas as matérias que eram de interesse dos servidores públicos. Porque eu sou servidor público de carreira. Eu sou segundo sargento da Polícia Militar, reserva da Polícia Militar, e eu prestei 3 concursos, um concurso para soldado, um para cabo e um para sargento. Então eu sei o que é ser servidor público, que depender da boa vontade do governante não é fácil. Governante nenhum vai até o servidor e dizer, olha, eu vim aqui trazer esse benefício para você, se a gente não for lá arrancar esse benefício com luta, com manifestação, com mobilização, e às vezes usando os parlamentares aqui nessa casa para poder fazer, ora obstrução, ora enfrentamento aqui da tribuna, das comissões ou de plenário. Então eu tenho a minha consciência muito tranquila, porque o nosso trabalho sempre foi feito balizado por uma bússola que nunca foi arredada 1 milímetro, retirando da direção que aqui me conduziu. É um compromisso, presidente, que eu tenho, antes de mais nada, é um compromisso de honra comigo mesmo, defender a classe que me fez deputado por 7 vezes de forma consecutiva. Eu sou o primeiro policial do Brasil a ser eleito 7 vezes consecutivamente com voto de classe. Não existe nenhum registro na história do país, seja deputado federal ou estadual, que foi eleito por voto de classe 7 vezes. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Significa dizer, presidente, que a nossa atuação ela tem sido referendada a cada mandato. E eu não abro mão disso. Nesse momento, nós temos um projeto que me coloca a defender policiais e bombeiros militares, porque eu sei da necessidade que os filhos têm. Quando esse projeto for aprovado e o comando da Polícia Militar conseguir ampliar um colégio Tiradentes lá em Ribeirão das Neves, lá em Santa Luzia, ou preencher as salas de aulas, são 7 vazias lá em Montes Claros, ou preencher as salas vazias lá de São João del Rei, eu sei, deputado Carlos Henrique, que vai minimizar o bolso do soldado, do cabo, do sargento e do tenente. Porque à medida que o filho dele vai para lá, tem o seu material escolar, e que ele fica tranquilo, porque o filho... Porque como é que funciona isso? Muitos aqui, dos parlamentares, podem até ter ouvido dizer. Eu li uma matéria, eu ouvi dizer, eu vivenciei isso na pele. Eu morei na cabana do pai Tomás por 20 anos, enquanto comandava a viatura Rotam.
Fui soldado, patrulheiro de tático móvel do 5º Batalhão, que fazia a mesma área, depois fui para o Batalhão Rotan. Eu sei, se o meu filho fosse colocado em determinada escola, como é que eu teria que ficar preocupado? Eu saía para fazer a proteção da sociedade, ou me preocupava se o meu filho seria cercado por um traficante que fosse descoberto lá naquela escola. Então eu sei como é que funciona a cabeça. E aí, os senhores e as senhoras podem ter ouvido dizer, lido uma matéria a respeito. Agora, eu não. Eu vivenciei isso na pele. Então eu sei. E deixar, às vezes, a esposa morrendo de preocupação porque que o filho estava em determinado lugar. Então, avançar nessa matéria é muito além do que ofertar uma vaga ao filho, ao dependente de um policial militar e de civis. Porque 25% das vagas são ofertadas a filhos de civis e que procuram muito, viu, professor Cleito? Não é pouco, não. Muito. Procura o Colégio Tiradentes para que o filho dele esteja lá. Porque lá sabe que tem disciplina, lá sabe que tem valores que são cultuados dentro da disciplina militar, porque é assim que o Colégio Militar, que o Colégio Tiradentes foi criado. Então, eu fico muito tranquilo, vou continuar defendendo a matéria e, obviamente, eu não vou mentir de forma nenhuma sobre a tramitação da matéria. Não vou. Eu vou continuar sendo correto e verdadeiro com relação à tramitação da matéria. Isso eu não abro mão de fazer, sabe por quê, presidente? Porque quem defende classe tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro. E é óbvio, né? Nenhum deputado aqui aprova nada sozinho, não, deputado João Magalhães. Nós sabemos disso. Nem Vossa Excelência, que é líder de governo, o seu voto sozinho não aprova. Nós precisamos de todo mundo. Agora, isso funciona para todos nós. Ora eu voto o projeto do Cristiano, ora ele vota o projeto de minha autoria. Porque é assim que funciona a regra. É o único lugar onde partidos antagônicos, PL e PT, é obrigado a votar o meu projeto de um ou do outro, porque se eu não votar o projeto dele, eu não voto o meu. Pronto, acabou. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, a defesa de servidor público, mesmo nos períodos mais difíceis que eu passei nessa casa, eu não mudei uma vírgula. Eu continuo defendendo servidor público. E qualquer servidor, seja ele de qualquer área, tem o meu apoio, tem o meu voto, porque eu sei a dificuldade do que é uma carreira de servidor público, porque sou servidor de carreira. Então, presidente, eu entendo que avançar nessa matéria aqui é muito além do que uma vaga para um filho de um soldado ou de um cabo do bombeiro militar. É dar a ele também a condição de tranquilidade para ele exercer seu trabalho, para ele ir lá para Brumadinho e ficar enfiado na lama, salvando vidas. Eu sei o que foi aquilo lá. Eu fui o autor da CPI. Fui o autor da CPI de Brumadinho. Eu sei o que é entrar numa troca de tiro e ver seu patrulheiro morto numa troca de tiro ou baleado. Eu sei como é que é a cabeça do policial. Então ele tem que ter minimamente uma condição para poder servir à sociedade. E esse projeto, ele permite isso. Ele ajuda, porque ele vai ampliar e ele vai melhorar as vagas aonde já existe os colégios Tiradentes. Eu tenho certeza que o conjunto de deputados e deputadas desta casa, na sua maioria, vão entender a proposta e vão defender a proposta em plenário.